Você já se perguntou como Deus escolhe os seus servos? Hoje você vai conhecer a história de um homem simples que testemunhou milagres extraordinários, desafios impossíveis e a presença constante do Altíssimo. Prepare-se, pois o que você vai ouvir vai tocar sua fé e transformar sua visão sobre o poder divino. Talvez vocês já tenham ouvido falar de mim, um simples homem que teve o privilégio de testemunhar os extraordinários feitos do Deus de Israel. Hoje gostaria de compartilhar minha história. Uma jornada cheia de desafios, milagres e a presença constante do Altíssimo. Minha história começa em Tisbe, uma pequena cidade que muitos poderiam ignorar. Eu nasci em um tempo tumultuado, onde a adoração a Deus estava sendo substituída por práticas estranhas e idolatria. Meus pais eram pessoas humildes, mas através deles aprendi os princípios da fé e a importância de confiar no Deus de nossos antepassados. Em meio às atividades comuns da infância, algo extraordinário aconteceu. Deus estava me preparando para um propósito maior. Quando olhava para o horizonte, contemplando os campos de Tisbe, senti uma conexão profunda com o Criador. Fui orientado a desenvolver uma fé inabalável, a compreender que meu chamado estava ligado à restauração da adoração verdadeira em Israel. Tisbe era uma cidade modesta, cercada pela serenidade de seus campos. Crescia em meio à tranquilidade, mas meu coração estava inquieto, diante da sombra que pairava sobre Israel. Naquela época, Acabe e Jezabel lideravam o reino com um reinado turbulento, introduzindo a idolatria e desviando o povo do caminho do Senhor. A influência maligna de Jezabel espalhava-se como uma mancha escura, levando muitos à adoração de falsos deuses. Enquanto testemunhava essa decadência espiritual, meu coração queimava com uma paixão divina. Foi então que Deus começou a despertar em mim a consciência profética. Diante da idolatria que se infiltrava em Tisbe e em toda Israel, meu chamado como profeta começou a ganhar forma. Minhas convicções foram fortalecidas pela visão clara da necessidade de restauração espiritual. Em meio à apostasia que se alastrava como fogo, em um período em que muitos se curvavam diante de ídolos, minha fé foi forjada e a chama da verdade ardia intensamente em meu interior. Eu, Elias, estava prestes a enfrentar os desafios de confrontar a idolatria e proclamar a soberania do Deus verdadeiro. Em uma terra que havia se desviado do caminho da retidão, uma voz silenciosa, mas poderosa, ecoava em meu coração, apontando para um propósito que transcendia as fronteiras daquela cidade. Minha história é um lembrete de que Deus frequentemente escolhe aqueles que o mundo considera simples e com eles realiza feitos extraordinários. Certo dia, na quietude da noite, enquanto observava as estrelas, ouvi a voz de Deus me chamando para ser um mensageiro, um profeta em uma nação que estava se desviando. Esses momentos moldaram meu caráter e prepararam meu coração para os grandes desafios que estavam por vir. E assim, desde cedo, eu soube que minha vida não seria comum. Eu fui escolhido para ser um instrumento nas mãos do Altíssimo. Esta foi a semente do chamado divino que germinou nos primeiros momentos de minha existência. Prepara-se que a partir de agora a minha história tomará um rumo inesperado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que nos ajude, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para receber mais vídeos como este. E continuemos a história. Em um momento crucial, diante do caos espiritual e moral que envolvia Israel, senti a urgência de um pronunciamento profético. Dirigi-me corajosamente ao palácio de Acabe, rei de Israel, e desafiei-o diante de sua corte. Do povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Proclamei com convicção: não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, exceto pela minha palavra.
Era um desafio audacioso, uma demonstração da soberania do Senhor sobre os elementos da natureza. Sabia que, por meio da seca iminente, Deus estava prestes a revelar sua majestade aos olhos de todos. A palavra profética ecoou pela terra, e o céu se fechou, recusando-se a derramar suas bênçãos. A seca começou a se instalar, e a terra que uma vez florescia tornou-se árida. Ao pronunciar as palavras proféticas diante de Acabe, não era apenas a seca que estava em jogo, mas a batalha entre o Deus vivo e os ídolos que dominavam a nação. O confronto não se limitava ao rei, mas abrangia a esfera espiritual, convocando Israel a reconsiderar sua lealdade divina. Por outro lado, enquanto a nação enfrentava a escassez, Deus providenciou para mim. Como profeta obediente, deixei o palácio de Acabe e segui o comando do Senhor para me retirar junto ao riacho de Querite. Lá experimentei a maravilhosa provisão divina. Perto do riacho, diante da escassez generalizada, observei corvos trazendo-me pão e carne diariamente. Era uma demonstração vívida do cuidado de Deus, que usou criaturas aparentemente impuras para alimentar seu servo. No momento em que a fome assolava a terra, o riacho de Querite tornou-se meu refúgio, e a provisão divina sustentou-me durante os dias difíceis da seca. Enquanto a nação sofria as consequências de sua rebelião espiritual, eu, Elias, experimentei a fidelidade inabalável do Senhor, que supriu todas as minhas necessidades naquele lugar de isolamento e dependência divina. Durante essa época de seca que assolava a terra de Israel, o Senhor guiou-me a Sarepta, uma cidade não pertencente a Israel, mas onde um milagre divino estava prestes a acontecer. Ao chegar à cidade, deparei-me com uma viúva que colhia gravetos. Sua aparência refletia a realidade da escassez e da fome que assolava a região. Enquanto eu ainda estava distante, o Senhor revelou-me que esta mulher seria instrumento de sua provisão e um exemplo notável de fé na adversidade. Aproximei-me dela e, guiado pelo Espírito, pedi um pouco d'água e um pedaço de pão. Sua resposta revelou a extensão da calamidade. A viúva gentilmente respondeu que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e planejava preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de enfrentarem a inevitável fome. Aqui, diante da escassez, ela demonstrou uma fé notável. Sem hesitar, apesar de suas próprias necessidades, ela aceitou o desafio de compartilhar o pouco que tinha comigo. O silêncio tomou conta da casa. Somente o som da respiração ofegante da viúva e o choro contido enchiam o ar. Mas o Deus que havia feito o azeite não faltar era o mesmo que podia restaurar a vida. Em profunda oração, estendi-me sobre o menino 3 vezes e clamei: Senhor, meu Deus, rogo-te, faze voltar a alma deste menino ao seu corpo. E então, o impossível aconteceu. O sopro da vida retornou ao menino. Seus olhos se abriram e ele respirou novamente. Com lágrimas nos olhos, levei o menino até sua mãe e disse: Vê, teu filho vive. A mulher caiu de joelhos e declarou: Agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Aquele milagre marcou para sempre a vida daquela mulher, mas também fortaleceu ainda mais a minha fé. Pois vi com meus próprios olhos que o poder de Deus não tem limites. Ele ressuscita o que estava morto, renova o que estava perdido e cumpre cada uma de suas promessas, mesmo em meio ao deserto. Os anos passaram e o Senhor continuou a me usar para confrontar reis e falsos profetas. Em todos os lugares onde sua palavra era proclamada, o poder do Altíssimo se manifestava. E quando chegou o tempo determinado por Deus, ele me chamou de volta ao seu trono. Enquanto caminhava com Eliseu, uma carruagem de fogo desceu dos céus. Os cavalos eram como chamas vivas, e um redemoinho me envolveu. Sem provar a morte, fui levado aos céus diante dos olhos de meu discípulo.
E assim terminou minha jornada na terra, mas a chama da fé continuou acesa. Pois o mesmo Deus que me sustentou com corvos no deserto, que multiplicou o azeite da viúva, que fez descer fogo do céu e que deu vida ao menino, ainda é o mesmo Deus hoje. O Deus que age, o Deus que transforma, o Deus que responde ao clamor dos justos. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda faz milagres. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando as histórias mais poderosas da Bíblia. Histórias que provam que o fogo do céu ainda pode descer sobre aqueles que têm fé. E lembre-se, o mesmo Deus que respondeu a Elias pode responder a você hoje.